Vou começar então pela nossa teoria. Como vocês já participaram todos já de constelação, algumas coisas eu vou encurtar e outras coisas, como a constelação deles vai ser diferente, então eu vou colocar a teoria da vez, tá bom? Então, o que é constelação? A palavra constelação, ela quer dizer posicionamento. Então, Bert Hellinger, a gente pode atribuir a ele a propagação disso, mas ele, inclusive, ele fala que não é um conhecimento que veio dele, né? Ele foi usando, então o grande mérito dele é espalhar isso e trazer mais sobre isso, estar pesquisando, cientificando, porque o trabalho dele é todo prático. Tem muitos livros, mas necessariamente não são ele que escreve. Livros dele que eles relatam constelação. E aí tem alguns outros autores que trazem mais alguma coisa da parte técnica, né? E eu não sei bem se a gente pode falar a parte técnica, né? Por exemplo, a constelação tem dois fundamentos. Um são os campos mórficos e o outro são as leis que se trabalha dentro da constelação que o Bert Hellinger enunciou, né? Então, campos mórficos. O que é campos mórficos? Das pessoas que escreve sobre campos mórficos se chama Rupert Sheldrake. E aí tem uma outra autora que chama Lynne McCartney, que ela é repórter, ela é jornalista, então ela traz um apanhado no mundo inteiro, um trabalho maravilhoso. Ela, inclusive, ela tá no Quem Somos Nós Dois, que é aquele filme que nós vimos lá na formação do Master, né? É no do Master. Foi, mas é o foi a sugestão lá de leitura. Ela aparece ela falando sobre o campo, justamente sobre as possibilidades, né? O trabalho dela é maravilhoso porque ela faz uma linha do tempo, mas quem dá a sequência é ela. Ela pega o que está fazendo nos Estados Unidos, o que está fazendo na Alemanha, o que está fazendo na Inglaterra e une tudo isso para explicar, para trazer trabalhos científicos a respeito do campo, né? O que é o campo mórfico? O Rupert Sheldrake, ele é um biólogo. E aí ele começou lá as pesquisas dele falando sobre uma curiosidade. Por que o gato, o cachorro, alguns esperam o dono na hora que ele vai chegar, né? E aí eles foram fazendo pesquisas em cima disso e aí chegou-se à conclusão. E o mais engraçado é que mês passado a minha filha viajou. E aí eu vi o gato dela subindo o muro, peguei o celular, ela escreveu, tô arrumando as minhas coisas para ir para casa. Que ela estava em São José do Rio Preto, né? E aí, quando ela escreveu isso, o gato subiu o muro e voltou para casa. Né? Então, como é que é isso? O que significa isso? E aí eles verificaram que não é quando o dono do bichinho vai pegar o ônibus ou quando vai pegar o metrô, é quando ele toma a decisão de ir para casa. Não importa a distância, que nem no caso de São José, ela levou horas para ir para casa, mas quando ela falou vou para casa, ele voltou para casa também, né? Então o que faz? Aí ele começou a definir que existe um campo de informação que ele não é palpável, né? E como é que é esse campo de informação? Aí tem uma outra também um estudo que ele fala, que são dos macacos. Então, às vezes a gente escreve ou pergunta quem vai ser o 101º macaco, né? Porque os macacos rezos, o grupo deles é formado por 100 macacos. Então, quando passa abaixo de 100, eles estão em extinção. Então, esse é o cuidado que eles têm. Mas qual que é esse estudo? É que ele descobriu como é que se lavava uma batata nas ilhas da Indonésia, numa das ilhas. Como é que se lavava uma batata e não se comia mais cheia de terra. E aí começaram a ensinar os filhotes, e quando essa população chegou a 101, quando o 101 aprendeu a lavar a batata, aí foram nascendo os outros macacos, eles lavavam as batatas também, né? Quando essa população chegou a 101, no mundo todo, os macacos começaram a lavar as batatas, sem ter nenhuma comunicação entre eles, no mundo inteiro, né? Então voltamos de novo para o que é esse campo de comunicação. E aí, a mesma coisa a gente pode evidenciar, eu fiz um desenho aqui meio tosco, né? Mas para a gente saber se vocês já tiveram curiosidade, né? Tinha um filminho passando no WhatsApp, que os pássaros, quando voam, os gansos selvagens, né? Sempre tem um líder
E aí quando esse um teoricamente cansa, ele vai para outra posição, ele assume o do fundo, ele está sempre rotativo, mas quem é que ensina, quem é que fala, quem é que faz? Tipo, o mais velho começa a liderar e depois vem os mais fortes, né? Então, como é que é isso? Quem é que ensina? Aonde está esse campo de informação, né? E aí ele vem falar sobre o campo, então, mórfico ou morfogenético, que é esse campo de informação dá a forma. Nós não somos porque somos por conta de nós sermos e nós damos a forma. O campo é que nos dá forma. Os nossos sistemas é que falam, você vai fazer isso, você faz aquilo, né? E qual que é a diferença sutil aí na constelação? Pode perguntar também, tá? Quando a gente está na nossa constelação sistêmica, e o nosso tema de hoje é o propósito, né? Talvez por isso que a gente não tenha tanto público também, né? O que é o propósito? Quando a gente nasceu, no momento da nossa concepção, nosso pai pegou a gente do mundo do céu e trouxe para nossa mãe. Então, nesse exato momento, a gente teve toda um preparo para estar naquele momento ali agora. Então, ali nós viemos com a nossa luz e nós viemos para a vida. Então, só isso já é suficiente. Nós viemos com aquilo que nós temos que fazer e com a vida, né? E aí, o que acontece? Então, aí no nosso sistema, a gente vai ter o amor e vai ter o amor negativo, né? O que é o amor negativo? É o amor condicional, se uma dessas pessoas passou por uma... Estou falando mais resumidamente, tá? Se quiser que amplie, a gente vai para o lado que for indicado, né? Se uma dessas pessoas ela teve uma vida, tem um exemplo de uma professora que eu gosto de ouvir, que chama Elza Carvalho, ela é uma professora de constelação do Paraná, eu só a conheço via YouTube, mas ela fala aqui de um exemplo lá de uma constelação dela, né? E eu trago isso por conta da minha filha também ter ido para Goiás, para Mato Grosso, e lá isso ser comum. Então ela falou, uma das pessoas que estavam com ela constelando, ela falou assim, tem uma avó que eu não sei aonde e tal, não, diz que, eu não sei, mas que foi pega a laço, né? Aí ela falou que isso para ela trouxe uma comoção, uma preparação para acolher essa avó, porque isso foi uma vida de sacrifício, né? Porque deixar de ter a própria família, deixar de ter a própria cultura, para ser essa avó, para entrar no sistema, para essa vida aqui poder ter chego. Quanto ela viveu, quanto ela pagou caro para ter essa vida, né? Então, isso no Mato Grosso era comum até pouco tempo atrás, lá é muito comum terem avós ainda, então e como as gerações deles são mais curtas, então é coisa de 30 anos atrás, né? 40 por aí, ou menos até, que eles achavam, como eles têm essa cultura, isso de uma certa maneira talvez, só um achismo meu, tenha vindo dessa herança de desbravadores, né, de herança de Portugal, herança de colonização, é só um achismo, porque para saber tem que colocar o sistema para verificar, verificar essa hipótese, que é isso que é feito na constelação, verificação de hipóteses, né? Então aí essa mulher, ela, nesse caso que essa consteladora conta, mas lá no Mato Grosso é comum que eles achavam crianças bonitas e aí laçavam como se fosse um animal e traziam para casa, para domesticar, né? Então, só que isso, imagina a dor da pessoa que passou por isso, né? E aí quando essa pessoa vem, ela traz essa informação de dor. Então, como é que isso chega no final do sistema, né? Quando a gente faz constelação, é possível acessar o que é o sistema que a gente tanto fala, né? O sistema dos gansos é esse. O nosso sistema humano é esse, né? Que a gente pode falar que é a nossa árvore, né?
E aí é estranho colocar essa configuração que podia ser ao contrário também, as nossas raízes que fazem a nossa árvore, né? Então, de que maneira essas informações nos chegam? Quando a gente faz a constelação, o que a gente procura? Se eu tenho no momento uma aflição, uma angústia, um isso, um aquilo, eu vou ver de que maneira isso veio para o meu campo, né? E aí quando essa informação se mostra no campo, porque não sou eu que vou lá buscar a informação, quando a informação vem e se mostra, é que a gente pode ou ter uma constelação terapêutica, ou ter uma constelação de diagnóstico para daí para frente ter uma ação diferente, ter um entendimento diferente, entender. E o que o sistema faz? Por exemplo, se alguém, aqui então tem você, né, e os seus irmãos. Vamos pôr aqui uma família grande, né? Por exemplo, se acontece uma morte trágica, por exemplo, aqui, o que o sistema vai fazer? É um dos exemplos que acontece. Nos sistemas acontecem duas coisas: interrupção e emaranhamento. Emaranhamento é fácil, né? Por exemplo, eu que estudo bastante, foi uma coisa que me deixou muito livre, muito tranquila. E eu acho que por que me deixou livre e tranquila? Porque me pôs no meu lugar, né? Como eu estudei muitas coisas, sou terapeuta de um monte de coisas, então eu sempre queria terapizar todo mundo, inclusive meu marido. No dia que eu entendi que eu não tenho autoridade sobre ele, porque eu sou esposa e não terapeuta, agora eu não fico ofendida se ele escuta, se ele não escuta, se ele quer ou se ele não quer, e eu estou livre para falar, você quer, então procura alguém para responder, porque eu sou sua esposa, não sou sua terapeuta. Eu não tenho autoridade para ser sua terapeuta, né? Então isso para mim fez uma diferença enorme. E a situação de eu ir lá, em vez de ser esposa, querer ser terapeuta, porque eu estou vendo, me causa um emaranhamento, porque aí ele não me respeita também, porque eu não vou estar no meu lugar, eu não vou ser esposa, eu vou ser terapeuta, e ele não pediu uma terapia, ele não foi consultar uma terapeuta. Ao passo que se ele falar, faça uma constelação para mim, e vamos para a minha salinha lá e tal, daí é diferente. Aí eu me coloco no papel de terapeuta, porque isso foi me requisitado, né? Não foi, não é uma coisa imposta, né? Não é uma coisa que eu saí do meu lugar para colocar. Então isso são os emaranhamentos. O que o sistema faz? Ele procura colocar alguém nesse lugar que saiu, porque o sistema é inteiro, ele não é faltando os pedaços. E aí ele segue leis, que essas leis quem escreveu sobre elas foi o Bert Helling, que é a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. Então, quando que as coisas não estão bem dentro do sistema, quando está se ferindo ou algumas dessas leis. E lei então ela está presente em todos os sistemas. E daí no sistema até animal é mais fácil de ver o sistema de ordem, como é que os sistemas funcionam, aquele sistema, lá dos lobos. Então tem a ordem do mais velho e mais forte, aí é ele que está no comando. Quando ele não está mais, é outro que assume. Então eles respeitam essas ordens. E aí quando que tal da gente, a mesma coisa, por exemplo, aqui, se alguém partiu tragicamente, uma coisa inesperada, uma coisa que foi de uma hora para outra, o que o sistema faz? Para não ficar com esse buraco, o sistema quase que tenta fechar. Imagine como se fosse tentar fechar aquele buraco, para não ter aquele buraco. Então o que acontece com essas pessoas? Pode ser que elas fiquem fora de posição. E aí são as pessoas que falam, mas eu não sei, parece que eu não estou legal, parece que eu não estou na minha vida, parece que realmente não está. E aí é um bom motivo para se pesquisar, e uma boa ferramenta é a constelação,
para saber. E o que a gente faz nesse caso? A pessoa morreu, não está mais ali.